Ok, tudo bem, meus amigos da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa? Estamos aqui para mais um programa da Diretoria de Igualdade Étnico-Racial, hoje conversando com o artista plástico catarinense Bruno Barbi. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes do trabalho que o Bruno desenvolve em Santa Catarina, que tem muita influência também no cotidiano da ABI. Você vai saber por quê daqui a pouquinho. Ao meu lado, como sempre, Jamile Barreto, jornalista, integrante da Diretoria de Igualdade Étnico-Racial, aqui também da Associação Brasileira de Imprensa. Oi, Jamile, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda mais uma vez. Eu estou bem, obrigada. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E vamos bora nessa conversa que vai ser incrível hoje. Legal, legal. Luiz Paulo Lima. Luiz Paulo, que também tem um trabalho na área da imagem, eu gosto muito de ressaltar essa área da fotografia que o Luiz Paulo sempre desenvolveu, porque eu sou um fotógrafo frustrado, né? Eu ainda corto cabeça, entendeu? Não tenho os padrões corretos, então eu fico babando quando vejo uma foto legal, bem feita. E, Luiz Paulo, estamos aí, mais um programa. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Marcos, Jamile. Bruno, prazer enorme ter você aqui. Eu acho que a gente vai fazer algumas revelações importantes hoje. A gente vai poder entender aí a tua história, a trajetória, a tua visão de mundo e tal. Eu acho que isso vai ser bem bacana. Bom, tá bom? Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Ok, Luiz. Bom, nós conhecemos o artista plástico Bruno Barbi, através do trabalho do editor Fábio Garcia, né? Estou sempre falando no Fábio, que o Fábio lançou essa obra importante sobre a vida do Gustavo de Lacerda, e na capa do trabalho do livro do Fábio já surge essa foto enegrecida do Gustavo de Lacerda. Eu falei, Fábio, quem fez essa pintura, esse traço do Gustavo de Lacerda negro, né? Mais negro, porque nas fotos ele aparece branco. Ela falou, não, foi o Bruno Barbi, nosso parceiro aqui em Santa Catarina. Eu entrei em contato com o Bruno e por isso nós estamos aqui hoje. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Antes de mais nada, eu queria conhecer você um pouco, que os nossos colegas da ABI e internautas conhecessem o seu trabalho. Como é que você se liga, né, nessa questão antirracista? Tem a ver com a data do seu nascimento? É isso que eu quero saber. Gente, é uma alegria imensa estar aqui com o Marcos, com a Jamile, com o Luiz Paulo, com o Gustavo de Lacerda. Eu preciso começar destacando uma coisa. Muitas vezes, o sul do Brasil é lembrado pela ascensão do fascismo, pelos núcleos neonazistas, pela votação majoritária na extrema-direita, mas é bom lembrar que estamos aqui, eu, Jamile, Luiz Paulo, Gustavo de Lacerda, na trincheira do sul do Brasil há mais de 100 anos, fazendo a luta contra-hegemônica, fazendo a luta antirracista, a luta abolicionista, a luta progressista, né? A luta socialista, né? No meu caso e no do Gustavo de Lacerda, né? Eu acho que é importante destacar isso para também, de alguma forma, desestigmatizar, essa palavra existe, né? O sul do Brasil é uma trincheira de luta também, e se liga aos outros estados, às outras trincheiras, com bastante força, né? Acho que é importante destacar isso, porque a gente vem recebendo notícias aqui devastadoras de ataques à escola, de crescimento de células neonazistas, e isso acaba tomando uma proporção, e às vezes eu gosto muito de dizer, desculpa se eu já estou fugindo do assunto, mas eu sou assim mesmo, tá, Marcos? Mas eu gosto muito de dizer que não existe
como analisar um fenômeno sem fazer generalizações. E aí eu compreendo quando se faz generalizações nesse sentido, ao sul do Brasil, isso e aquilo. Mas a gente se conhecendo aqui nos bastidores, Jamília é do Sul, Luiz Paulo é do Sul, Gustavo de Lacerda é do Sul, eu sou do Sul, e a gente está aqui no fronte da luta, né? Desculpa, até esqueci o que tu me perguntasse, Marcos. Bruno, não tem problema, a gente está aqui justamente para isso, para lembrar. Eu queria falar do seu engajamento e também da relação com a sua data de aniversário. Pois é, então, isso é uma coisa curiosa, porque eu nasci em 13 de maio, eu tenho uma história que, quando eu racionalizei ela adulto, eu vi muitos momentos em que me ligaram com a história negra, mas isso, falado assim de forma superficial, pode parecer um clichê, e 13 de maio muitas vezes nem é considerado uma data do calendário negro por todas as contradições que tem, pela exaltação de uma princesa branca, monarca, enfim. Mas o fato é que hoje, e pelo menos nos últimos 10 anos, eu revendo a minha história, eu percebo que o 13 de maio tem influência na minha sensibilidade para a causa antirracista, para causas sociais, para a causa dos negros do Brasil. Porque eu, na escola, com 5, 6 anos de idade, escola pública, no dia 13 de maio, eu comemorava meu aniversário e era o único dia em que se falava em negros na escola, e se falava em negros de alguma forma, de uma maneira pejorativa. Não se falava, como eu disse, exaltando a princesa Isabel e tratando como escravo como se a pessoa nascesse para ser aquilo, né? Então, aquilo gerava um incômodo em mim, uma criança inocente, mas que ficava entre comemorar o seu aniversário e ouvir falar sempre dessas histórias. Eu falo organicamente a respeito disso, eu não tenho muito filtro, embora deva ter um certo cuidado para não falar em nome de outras de pessoas que necessariamente de grupos que eu não represento, assim, como não negro, né? Mas boa parte da minha infância, por exemplo, eu ouvi coisas do tipo, até o dia 13 de maio, Bruno, tu serás meu escravo, e aí depois do dia 13 eu te liberto. Coisas de primos, de irmãos, de pessoas próximas, para ver como essa data tem importância para mim desde a infância, como ela me sensibilizou ao longo da história. E já me trazendo esse entendimento desde criança. É claro que eu não racionalizava, não refletia a respeito, mas me gerava incômodo. E aí, quando eu tenho uma oportunidade em 2011, essa história é muito mais profunda, mas quando eu tenho essa oportunidade em 2011 de migrar da arquitetura para artes plásticas profissionalmente, conscientemente, racionalmente, e buscar uma identidade artística, percebendo essa minha história pregressa, de conexão de sensibilidade com as lutas sociais e com a causa das pessoas negras, eu consigo pensar em diversos momentos da minha história em que a minha trajetória se liga com a história negra. Por exemplo, quando criança, eu tive ao longo da vida muitas hospitalizações, muitos problemas de saúde. A minha mãe sempre me acompanhou em hospitais. A gente sabe bem que, majoritariamente, o grupo de enfermagem são mulheres negras. Eu sempre tive sob o cuidado dessas mulheres. Até hoje, eu sou submetido ao cuidado dessas mulheres. Então, é um carinho próximo, uma coisa assim que é afetiva. A minha mãe, quando eu tinha 2, 3 anos de idade, vocês que leram ali minha mini biografia no meu site viram que tem uma história de conservadorismo europeu toda.
introjetada na minha cultura, mas a minha mãe, buscando alternativas de cura para mim, me levava para os terreiros escondido do meu pai. Então, isso também é uma memória afetiva para mim muito marcante, né? Isso são coisas que vão se somando, que vão trazer, fora uma personalidade mesmo, porque as pessoas têm personalidades diferentes, e a minha talvez já tenha essa propensão mesmo, dessa sensibilidade com as outras pessoas, com as pessoas mais vulneráveis. Eu gosto de dizer que eu sei que eu sou de esquerda desde muito criança, porque na escola eu sempre gostei de andar mais com quem apanha do que com quem bate. Então, acho que isso é determinante na minha trajetória, né? Ok, beleza, Bruno. Muitas pistas, né? Você deixou aí para a gente entender bem como você chegou até aqui. Jamile, eu quero passar para você essa pergunta. Jamile está de cachecol. Está frio em São Paulo, Jamile? Não? Tá frio em São Paulo, sim. Tá Vai nevando, chover o final inclusive, de aqui, semana. Marcos. Tá nevando, tá Engraçadinho, eu caindo não uma tô de neve. cachecol, é uma Ah, não! cachemira. Engraçadinho. Vamos lá, Jamile. Então, Bruno, você falou um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua história, e é muito interessante ouvir e mais uma vez, também compreender toda essa sua delicadeza e toda a sua história exatamente com as pessoas pretas, com o povo preto, e até não só o fato do seu aniversário. Quando você traz aqui a sua história na escola, é muito interessante que você diz de você saber ser de esquerda desde sempre, e eu fiquei aqui pensando comigo, porque eu sempre fui, na verdade, a pessoa que também sou de esquerda, então eu cuidava daqueles que sofriam, mas eu estava sempre próximo daqueles que cometiam a maldade. Então, essa era a minha forma de lidar na escola com isso. É muito interessante, fiquei agora pensando no que você disse. E deve ter sido, certamente foi muito cruel tudo que você ouviu ao longo da sua vida sobre o 13 de maio, então você vai ser meu escravo, depois eu te liberto. E todas as questões que você disse de saúde aí que você passou. Em que momento, apesar de você dizer desde muito cedo você ter um pouco dessa consciência, em que momento você virou essa chave efetivamente e falou, não, pera, eu quero fazer, apesar de tudo que você contou até aqui, mas acho que seria interessante você trazer, deve ter sido alguma coisa. Qual foi essa Sim. virada de chave para você falar, eu quero fazer isso, é assim que eu vou fazer, sair da arquitetura e para artes plásticas? Você já comentou um pouquinho, mas qual foi essa virada de chave? Jamile, esse momento está bem demarcado e é bem nessa transição mesmo, porque eu, em 2011 para 2012, eu novamente sou acometido por um problema sério de saúde, tenho uma hospitalização longa, são 69 dias com 11 entradas em centro cirúrgico. Eu, a partir daí, peço para minha família me trazer papel e lápis, e ali, durante a minha hospitalização, eu volto a fazer os desenhos que eu fazia na infância. Eu gostava muito de desenhar e as pessoas em torno de mim percebiam que tinha uma habilidade especial para o desenho, sobretudo para o desenho da figura humana. Quando eu volto a fazer esses desenhos ali naquele momento, com 34 anos de idade para 35, eu percebo que esses desenhos, todos eles eram carregados de fenótipos negros, desde a minha infância. Só que eu nunca pintei os trabalhos, nunca pintei quando eu era criança. Eu gostava muito de desenhar e às vezes descartava e gostava muito do grafite. Repetindo, como eu já era um adulto e já era uma pessoa que circulava no ambiente cultural de Florianópolis, por ter uma história com a música alternativa local, anos de palco de adolescência e juventude com a música alternativa local, e a minha geração ser uma geração que continua fazendo cultura muito presente, né, no cinema, no teatro, no próprio jornalismo, né, todos os âmbitos aí do circuito.
Então, eu vejo aí a oportunidade de migrar para artes plásticas profissionalmente, ainda com um trabalho imaturo, mas percebendo que, com esses fenótipos negros, eu precisava explorar os tons das peles negras, ainda sem saber, sem ter consciência política do que eu estava fazendo. Mas quando eu, então, começo a publicar esses trabalhos em rede social, com as primeiras experiências da diversidade de tons de pele negra brasileira, eu percebo a identificação de pessoas negras e a identificação de movimentos sociais com aquilo que eu estava fazendo de forma muito incipiente. E aí isso me coloca num compromisso de entender politicamente o que eu estou fazendo, de me comprometer com isso, de me aprofundar na história contra-hegemônica, né? A história que não é contada, né? E de fazer disso uma ferramenta para tentar mudar alguma coisa. Isso foi se acirrando ao longo dos anos e continua se acirrando e provavelmente nunca vai parar. A radicalização da minha arte e a radicalização no sentido de ir na raiz, né, de ir na profundidade do tema, ela é contínua e inclusive ela é que ela que faz eu caminhar, né? Ela que faz eu me movimentar no sentido de me aprofundar nos temas, de me comprometer muito mais com eles e de chegar onde o Marcos me convidou para chegar aqui, né? De chegar num podcast da ABI. Eu acompanhei um pouquinho a trajetória das últimas eleições da ABI através dos canais de mídia alternativa, da 247, do Eduardo Moreira, da turma. E, para mim, essa trajetória, chegar aqui faz parte dessa trajetória de acirramento do entendimento do que eu estou fazendo, né? E mais uma pergunta. Como que o seu entorno recebeu isso? Assim, uma vez que você convive majoritariamente com pessoas brancas, como que o seu entorno recebe esse seu momento? Como que eles entendem? Eles também são, apesar de serem pessoas brancas, também são pessoas antirracistas ou não? Elas estão aprendendo a partir do seu trabalho a ter um olhar diferente e se tornando antirracistas? Eu posso dizer que, ainda que seja uma família, assim, pelo menos o núcleo mais próximo da minha família e do meu meio social, assim, vindo de uma cultura hegemônica, são pensamentos muito heterogêneos. Cada um tem uma linha política, cada um tem um entendimento de mundo, cada um tem uma visão mais ou menos conservadora, mais ou menos progressista, e eu posso dizer que eu fui atingido por todas essas visões, mas de forma maiúscula por insegurança das pessoas, achando que eu estou me metendo num terreno que eu não preciso, o que eu quero com isso, o que eu vou ganhar com isso, e isso, ao longo desses anos, eu fui me disciplinando e de alguma forma, radicalizando de novo, repito, o discurso, de maneira que todo mundo passou a entender de alguma forma isso, o propósito, quer dizer, é a coisa de encontrar um propósito mesmo para a trajetória profissional, para a trajetória pessoal, para a trajetória social da gente. As pessoas precisam encontrar isso para se satisfazer, para serem felizes. Por exemplo, Jamile, eu estou com um problema ortopédico aqui nos últimos ano e meio, com dificuldade de caminhar. E eu preciso arrumar brigas na família para liderar as campanhas sociais que eu lidero, por exemplo, agora na Páscoa, arrecadação de coisas por uma determinada ocupação. Isso gera conflito, porque as pessoas pensam: Bruno, porra, mas tu, nesse estado, vai querer fazer isso? Por quê? Para quê? Onde é que tu quer chegar com isso? E aí, bom, eu não sei onde eu quero chegar, eu sei que isso me dá um prazer, uma satisfação,
e eu preciso disso para seguir adiante, né? Mas é curioso como teve gente que se afastou completamente, teve gente que rompeu comigo completamente, tem gente que finge que não vê para poder se manter perto, tem gente que acha que é só uma brincadeira, tem gente que leva muito a sério e tem gente que se disponibilizou a também se transformar. Por exemplo, pessoas muito próximas, muito amadas, muito queridas, de pensamento extremamente liberal, mas que são diretamente atingidas por essa minha trajetória, né? E são transformadas diariamente por ela, de alguma maneira, assim. Eu acho que essa história heterogênea assim é que também dá riqueza, né, para esse caminhar. Assim, eu tenho que lidar com cada pessoa que está em torno de mim de uma forma diferente. Assim. Ok. Bruno, deixa eu passar para o Luiz Paulo. Está contigo, Luiz. Uma pergunta aí para o nosso querido artista plástico, Bruno Barbi. Essa história é muito legal, Bruno. Nessa primeira rodada aqui de conversa, a gente percebe que você como que se entrou numa incubadora e se preparou, ou vem se preparando, para dialogar com um lado mais público, né? Tanto é que você escolheu a linguagem para se comunicar do street art, que é um movimento que nasce na Inglaterra, nasce nos anos 70, e que majoritariamente ou de uma maneira muito significativa se dialoga na rua. Então eu queria que você comentasse esse processo de transição para encontrar a rua como lugar da sua comunicação. Quando eu começo a publicar esses trabalhos, da forma que eu vinha falando para a Jamile, em redes sociais, e as pessoas percebendo, e eu percebendo a identificação das pessoas, a forma com que movimentos sociais, inclusive, percebiam esse meu trabalho e se sentiam representados por ele, eu penso imediatamente de como eu poderia democratizar esse trabalho para que todas as pessoas tivessem acesso. Bom, são todas reflexões, eu acho que muito extensas, muito profundas mesmo. Mas Florianópolis talvez tenha de 12% a 15% de população negra e provavelmente 98% desses 12% a 15% esteja no chamado maciço do Morro da Cruz, que é o complexo de comunidades, de favelas do centro de Florianópolis. A minha família materna, família branca, família não negra, né? E branco é muito relativo, né? Ela é de uma dessas comunidades e ainda assim não deixou de ser racista, né? Mesmo sendo pobre, morando no morro, rodeado de famílias negras, de vizinhos negros e convivendo com a realidade da favela, para ver como o racismo estrutural ele é verticalizado, ele atinge mesmo de forma hierárquica assim, as relações. Uma família não negra morando na favela do lado de uma outra família negra se sente melhor só pelo fato de não ser, se sente superior só pelo fato de não ser negro. Eu fui buscando toda essa reflexão ao longo da minha vida e senti a necessidade, então, de reconectar, Luiz Paulo, o maciço do Morro da Cruz com o centro da cidade, recontando a história negra da cidade e refazendo esse caminho de uma população que foi trazida escravizada, que foi responsável pela urbanização do centro com as próprias mãos, como a gente sabe, em todos os centros do Brasil foi assim, e que, a partir da especulação imobiliária, é impedida de morar no centro e são arrastados para os morros, para as áreas periféricas.
Então, eu quis recontar essa história e aí trago o meu trabalho do ateliê para a rua. Eu não sei se no Rio de Janeiro, vocês três estão no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro provavelmente tem esses equipamentos urbanos, essas caixas de telefonia de ferro, de metal espalhadas pela cidade. Elas têm uma superfície lisa e uma área delimitada. E aí eu achei que ali eu poderia trabalhar como se eu estivesse pintando um quadro, porque o que eu faço não é grafite, o que eu faço é pintura, né? Eu uso pincel. Então, procurei uma superfície que eu pudesse trabalhar como se estivesse pintando um quadro. E aí encontro várias dessas caixas, desses equipamentos urbanos, nessa área, entre o maciço do Morro da Cruz e o centro da cidade, e começo a pintar figuras negras ali, criando um circuito que reconecta esses dois lugares. E, organicamente, isso foi cumprindo a função social que eu imaginei. Eu fui fazendo de forma independente, de forma não sistemática, não organizada, mas isso, na medida em que começou a tomar conta de vários pontos do centro da cidade e, sobretudo, do centro antigo, o centro histórico, abandonado até pelo poder público, isso começa a criar mesmo essa representatividade e essa retomada do território, né? Então, isso foi dessa forma que eu consegui democratizar o meu trabalho e provocar a cidade também com ele, né? Luiz Paulo, essa região do centro-leste da cidade, que é o centro histórico, é uma região marginalizada também por pela concentração de usuários de droga, de moradores de rua, de pessoas em situação de rua, e a gente sabe que essa população também é majoritariamente negra, né? Então, para cada pintura dessa, eu tenho eu costumo brincar que eu tenho um capítulo de um livro para escrever sobre cada pintura e sobre cada experiência urbana dessa, como que ela atinge as pessoas que moram ou que estão naquela situação ali, daquela esquina, ou que passam por ali. São histórias maravilhosas. Assim, a gente, se tiver tempo, pode explorar elas. Não sei se respondi a tua pergunta, acho que sim, né? Olha o Gustavo de Lacerda aí, né? Mostrado por você nesse novo tom de pele, né? Diferente daquele tom que a gente sempre encontrou nas poucas fotos, né? São poucas fotos. A ABI tem uma foto dele mais branco, né? nessa imagem. Queria que você falasse um pouquinho da técnica que você usou aqui. Como é que você chegou a esse resultado? Sim, Marcos, eu atuo em várias áreas das artes plásticas, das artes visuais. Uma delas é o meu trabalho de aquarela, de ateliê, trabalho que eu recebo encomendas e que eu lanço séries para expor, enfim. Os movimentos sociais e os grupos de lutas da cidade que sabem do meu ativismo a partir da arte, que reconhecem isso, me chamaram, então, para pintar o Gustavo de Lacerda, ano passado, para o prêmio que o Portal Desacato, que é um canal de mídia independente de Florianópolis, criou para homenagear jornalistas negros, né? Então, esse trabalho aí eu pintei em aquarela sobre papel artesanal. Você percebe que o papel artesanal ele é pardo, né? E aí eu uso ele também como textura da pele, porque tem os tons de luz. Aqui eu estou olhando para o Luiz Cláudio, a parte do rosto está iluminada, a parte está mais sombreada, e isso precisa estar representado na pintura de alguma forma, né? Então, você vê que o próprio tom do papel eu uso em algum momento, como tonalidade da pele, onde representa mais luz, enfim, né?
É isso que eu posso falar da técnica desse trabalho do Gustavo de Lacerda, que foi pro prêmio Gustavo de Lacerda, para a honraria Gustavo de Lacerda, e depois para a ilustração da capa da biografia que a editora Cruz de Souza fez, ou através do Fábio Garcia, historiador, né? E que chegou também na ABI, agora já tomou conta. O Gustavo de Lacerda Maravilhoso. chegou de outra forma, de outro jeito aqui para a ABI. Bom, nós vamos fazer uma segunda rodada nessa conversa, que eu já vi que é uma conversa que vai se estender por muito tempo, porque para onde a gente olha e para onde a gente tenta encontrar verdades e situações e momentos da vida do Bruno Barbi, a gente descobre muita coisa. Cada hora em que ele lança uma frase ou que ele desenvolve um raciocínio, a gente percebe que tem outros caminhos para seguir. Mas eu queria retomar, nessa segunda etapa, o trabalho que você desenvolve. Eu queria mostrar um pouco desse trabalho que você já começou falando no início, já no finalzinho do primeiro bloco, mas agora tem alguns detalhes aqui. Você pode encontrar isso no próprio site do Bruno, brunobarbi.com. Né? E aí, Bruno, por favor, descreva mais um pouco aí o seu trabalho de arte urbana. Gente, eu quando começo esse trabalho de arte urbana, eu vou aprendendo muito ao longo da trajetória e da identificação das pessoas negras com o trabalho e com a crítica delas. Bom, esse trabalho ele é feito, de alguma forma, sobretudo para incomodar as pessoas de Florianópolis, no sentido de provocar... A paisagem, né? A paisagem de Florianópolis. Para incomodar. Luiz Paulo, eu digo que esse trabalho ele é feito para provocar. Ele é feito para provocar o que quer que seja. Ou a pessoa sai dali extremamente satisfeita, ou sai dali muito irritada, e já aconteceu muitas vezes de a pessoa sair dali me xingando, sair dali extremamente irritada. É claro que de alguma forma, uma das reflexões que eu aprendi a fazer ao longo dessa trajetória é que eu me faço de uma posição de privilégio também para fazer essa pintura, e talvez o alcance dela também seja por eu ser um homem branco. Porque, possivelmente, se fosse um homem negro pintando, eu me pergunto se ele já teria conseguido terminar uma pintura sequer. No sentido da repressão do centro da cidade, da repressão policial, da repressão do popular mesmo, né? Se permitiriam que um homem negro terminasse uma dessas pinturas espontaneamente, como eu já fiz mais de 50, 100, sei lá quantas, né? Então, eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória, eu começo a criar rostos negros tirados da minha cabeça e começo a ser identificado e ser conectado aos movimentos sociais e receber muitas críticas e transformando meu trabalho a partir delas. Uma das coisas que eu fiz ao longo dos anos foi subir os morros e homenagear as matriarcas dos morros já falecidas. Então, vou falar o nome de alguns dos morros aqui do centro de Florianópolis e as matriarcas que eu pintei. No Morro do Mocotó, que é um dos mais antigos de Florianópolis, eu pintei a tia Lucy Bittencourt, que é 60% da comunidade, da população da favela, tem grau de parentesco com a tia Lucy Bittencourt. No Morro da Mariquinha, que é o morro do lado, eu pintei Dona Rosa, que foi uma importante benzedeira, lavadeira. Lavadeira era uma... A lavação de roupa era uma atividade laboral muito importante para essas mulheres negras da favela, da comunidade, historicamente. E fui subindo outros morros e homenageando. Aí começa a mudar o meu trabalho, homenageando pessoas que existiram. E aí eu passo a não criar mais rostos e pintar pessoas que existiram. Como nesse período
obscuro do último presidente da República, essa discussão foi para um nível, digamos, muito mais profundo. Eu começo, então, a receber críticas e fazer uma reflexão de que só vinha pintando pessoas que existiram, mas que já morreram. E por que não lembrar também das pessoas que estão vivas e que fazem o fronte da luta? E, a partir daí, então, eu transformo meu trabalho também e começo a homenagear negros e negras em vida no centro de Florianópolis. Isso também é mais uma etapa de provocação, porque são pessoas que precisam ser conhecidas na cidade, que passam pelas pinturas, que são reconhecidas. Algumas delas a cidade perdeu durante o período em que eu vinha pintando. Por exemplo, eu pintei durante a pandemia um jovem negro com síndrome de Down que faleceu 10 dias antes de ser homenageado por mim. E até hoje a família toda se reúne em torno daquela pintura para fazer fotos de família, para celebrar a presença do Renan Prado no centro da cidade, né? Então, o trabalho foi se transformando ao longo do tempo no sentido de valorizar mais as pessoas negras de Florianópolis, com as suas culturas, com as suas cores, com a sua importância, com a sua religiosidade, com as suas manifestações artísticas. E não, quer dizer, não é que as pessoas negras de Florianópolis não estejam inseridas na cidade, mas elas estão inseridas num contexto branco, né? Para que elas vivam a estrutura racista da cidade, elas não estão com a indumentária que gostaria, não estão com o cabelo que gostaria, não estão ouvindo a música que gostaria, não estão se manifestando religiosamente a sua religiosidade como gostariam. E aí, quando elas passam pela cidade e se veem com todos esses aspectos valorizados, a impressão que eu tenho e a descrição que me chega é que elas são, de fato, se sentem contempladas, entende? E isso incomoda muito o racismo local, né? É como você costuma dizer, né? Eu preciso arrumar brigas, né? Eu gostei muito dessa frase. Jamile, vamos lá. Não é provocação, não, Jamile, mas calhou de, né? Uhum, Calhou para você. uhum. Sei, sei. É, Bruno, fiquei aqui pensando sobre toda essa sua trajetória. Você comentou que entrou e saiu muitas vezes de hospital ao longo da sua vida. E certamente a questão da sua infância, você ir para o hospital e majoritariamente as pessoas negras serem as suas cuidadoras e também no terreiro, enfim. Será que duas coisas, de repente essa sua, além de lá atrás, toda a sua história também com a data do seu aniversário, mas quando você disse que pensava, inventava da sua cabeça, será que de alguma forma você não estava tentando homenagear essas pessoas que cuidaram de você na infância e como você teve um cuidado tão especial e tão bom, como se fosse uma forma de homenageá-las? E também a questão, o que que a sua criança, né, que passou por todas as situações, obviamente quando você passa por um hospital na idade adulta, você já tem uma outra perspectiva, você já tem uma outra noção de vida, mas será que de repente a sua criança também é uma forma de se curar do que você tem, ainda que não exista uma cura, eu não sei qual é a sua doença, mas alguma forma de você tentar se curar e tentar curar a sociedade de alguma forma através da sua arte? Eu acho que faz bastante sentido e tu trazes uma coisa que eu nunca tinha pensado e acho que isso é muito importante que isso venha de ti, assim, eu fico bastante tocado com isso, porque eu acho que faz muito sentido mesmo. É, com certeza tem um lugar dentro de mim que quer
rememorar e homenagear e celebrar essas pessoas. Acho que isso é bastante presente no meu dia a dia. Agora, tem uma passagem curiosa. Eu falei que eu criava rostos, mas, na verdade, bom, eles são fruto de um repertório, né? Do repertório do ser humano e do repertório do artista, né? Por muito tempo, eu andava de transporte coletivo com um Moleskine na mão, desenhando as pessoas de dentro do coletivo. E eu levava isso, de alguma forma, para a rua, para as pinturas urbanas. Uma vez, uma menina do movimento negro falou: Bruno, por que nas tuas pinturas as pessoas nunca estão sorrindo? E ela falou como uma crítica, assim, como uma crítica ao meu trabalho, que eu precisava rever, de fato. E eu pensei... Construtiva. Isso, construtiva, obrigado. E aí eu fiquei refletindo a respeito de que a referência que eu tinha daquelas pessoas de dentro do coletivo, num ônibus cheio, uma mulher negra, 6 da tarde, no ônibus cheio, voltando do trabalho, nunca vai estar sorrindo, né? Vai estar ali, está cansada, está concentrada, está pensando em outra coisa. Então, aquela referência eu trazia para a rua, né? Quando a Rita, essa menina, fez essa observação para mim, na próxima pintura eu já mudei o canto da boca do personagem, e isso já levou, chega a me arrepiar, porque isso já levou a minha arte para outro lugar. E, na verdade, isso precisava, essa mensagem precisava ser, olha só o ouvir, né, Jamile? Eu ouvi um anseio de quem se via no trabalho e que queria se ver sorrindo, né? Tem uma vez eu tive a oportunidade aqui em Florianópolis de jantar com Latuf, com Carlos Latuf, e aí, para minha surpresa, a conversa durante o jantar girou muito em torno do meu trabalho. Eu sou uma pessoa local, ele é uma pessoa nacional, achei que ia ser até o contrário. Mas foi logo depois daquele episódio em que uma charge dele foi violada no Congresso, foi chutada, enfim, e que era um jovem negro no chão e um policial andando, uma coisa assim. Vocês se lembram desse caso? Ele questionou para mim por que, no meu caso, eu não fazia coisas assim que trouxesse essa mensagem também de provocação que ele traz da violência policial, dessa coisa toda. Eu disse para ele que um negro sorrindo no centro da cidade incomoda muito mais do que um negro apanhando a polícia, porque isso está naturalizado. Isso, a população negra está cansada de presenciar, e a população branca tem um orgasmo de ver aquilo no coração de Florianópolis. Então, o sentido de provocar, o meu sentido de provocar, é colocar um rosto negro de turbante branco sorrindo no meio do centro da cidade, né? Isso é muito mais incômodo para quem não admite a presença negra do que o contrário, né? Você falou isso, Bruno, e fez muito sentido para mim, porque eu, felizmente, tive uma condição de vida muito boa, né? Minha vida foi muito, não só financeiramente, mas tive uma vida regada de muito amor, muito carinho, muito respeito. Eu sempre falo para as pessoas que nós enquanto pessoas pretas, eu, os meus irmãos e os nossos pais, nós tivemos todos os nossos direitos assegurados, né? Então, não é um privilégio, nós tivemos todos os nossos direitos assegurados. Privilégio é coisa bem diferente. Privilégio é o que normalmente as pessoas, majoritariamente, as brancas têm, né? Então, você herdou fazenda, isso é privilégio, né? Ter um avô vivo, saber a sua história, quais são os seus ancestrais. E aí você me trouxe uma coisa que eu também nunca tinha pensado, e fazendo uma releitura rapidinho da minha vida, o quanto o nosso sorriso sempre incomodou as pessoas. As pessoas diziam: vocês são muito felizes, por que vocês são tão felizes assim? E é muito interessante até essa abordagem que a pessoa trouxe para você, essa crítica construtiva que trouxeram,
E aí fazer uma reflexão da minha vida e lembrar o quanto as pessoas sempre se incomodaram com o nosso sorriso, que a gente estava sempre rindo e sorrindo o tempo inteiro. Então, que nem você disse, como já está naturalizado o assassinato de pessoas negras ou todo tipo de violência, ou de qualquer coisa que faça com que a pessoa negra seja diminuída de alguma forma, quando ela está sorrindo, realmente incomoda muito mais do que ela apanhando. Muito obrigada Verdade. pela sua fala. Esse teu depoimento, ele deixa esse encontro aqui muito mais importante para mim. Assim. Obrigado. Que Poxa, bom. muito obrigado, O Marcos está Bruno. com o áudio fechado, eu acho. Não, Bruno, eu estou aqui, estou ligado. E te agradeço por considerar essa conversa importante também para você. Luiz, vamos lá para mais uma pergunta para o artista plástico Bruno Eu vou Barbi. entrar. Ele, só lembrando que nós estamos aqui conversando aqui na programação da Diretoria de Igualdade Étnico-Racial da ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que acaba de completar 115 anos, a casa fundada pelo jornalista negro Gustavo de Lacerda. Vai com você, Luiz. Eu vou entrar um pouquinho no universo pessoal seu, assim. Eu queria saber o seguinte: onde entra a música, onde entra a arquitetura, aonde entra o teu respiro, quer dizer, um momento que você precisa do silêncio. E como é que isso ajuda a impulsionar esse militante ortodoxo, quase que ortodoxo, né? Um artista que está no fronte, né, para nós aqui, para o lado público, 24 horas no ar. Luiz Paulo, sabe que eu desde muito criança, assim, o meu pai tentou colocar, em certa medida, conseguiu colocar a gente em contato com os instrumentos musicais todos e com a cultura musical mais plural possível, da erudita, mais popular. E fiz, na primeira infância, assim, aulas de violino, aulas de piano, de violão clássico. Eu não ia muito bem em nenhuma delas, mas esse meu avô... Mas eu desenvolvi muita consciência musical nesse período, e eu tenho um ouvido musical natural também. Eu acho que ele é importante, e eu vou chegar nele lá. Mas esse meu avô do Morro, ele foi um dos grandes boêmios de Florianópolis, um dos grandes sambistas de Florianópolis, samba-canção, chorinho, e eu sempre me identifiquei muito mais com ele do que com a música erudita e com a parte pseudo-italiana da família, assim, né? Então, Como é que era o nome dele, Bruno? na noite, o meu avô chamava Gravata, era o Gravata, mas é o Walter Pires. Aqui tem casas de samba aqui tradicionais em Florianópolis, inclusive eu acho que fecharam as duas, mas que eram casas tradicionais em Florianópolis que meu avô tocou por muitos anos. E um dia eu tive a oportunidade de expor num lugar desse, e eu entrei durante a tarde, assim, enquanto a casa está fechada, o pessoal da administração, que já estava ali há 30 anos, olhou para mim e falou: "Tu és filho do Gravata", pela minha fisionomia. Nunca tinha me visto na vida. Falei: "Não, não sou filho, sou neto, mas fico muito honrado de ser lembrado, de ser reconhecido". Mas então, eu tenho contato com a música erudita e com os instrumentos musicais, piano e violino, e violão clássico. Eu tenho um pouco de dificuldade, que não é uma dificuldade cognitiva, eu entendo assim, que é uma dificuldade mesmo de desejo de tocar aquilo para frente, porque a partir do entendimento do samba do meu avô, do Cartola, que ele tocava, e dos vinis da Legião Urbana e do The Cure, eu começo a tirar tudo de ouvido, e aí isso me leva para um outro espaço. Então, a partir daí, eu tenho 30 anos de
de música independente, local, de rock independente no centro da cidade, nos inferninhos do centro da cidade, né? No circuito underground do centro da cidade. Né? E, coincidentemente ou não, é o mesmo lugar que eu atuo com a minha arte urbana hoje. Então, aparentemente, eram duas... Primeiro, eu entendia como duas coisas diferentes, o meu movimento de música com o meu movimento de artes plásticas, mas hoje eu já entendo a relação que tem neles, porque o rock é negro, porque o samba é negro, porque o centro histórico de Florianópolis é negro e a minha pintura é negra. Né? Então, isso, de alguma forma, está todo conectado. Né? Que legal saber dessas conexões, né? Do Walter Pires, o Gravata, passando por Cartola, aí remete ao Rio de Janeiro, mas Cartola não é só Rio de Janeiro, Cartola é um dos melhores letristas, né, da música brasileira, um negócio fantástico. Você falou que uma adolescente, uma menina, influenciou no seu trabalho quando ela perguntou por que as pessoas que você pintava não sorriam. E, a partir daí, você passou a colocar sorriso nessas pessoas. Você foi influenciado, então, por uma observação. Eu quero saber como é que você está influenciando quem está te observando. Isso é uma escola que está nascendo? Isso é um grupo que vem surgindo para discutir também a luta antirracista no espaço que você vem desbravando? O que você pode nos contar sobre isso? Bom, eu não sei se talvez uma resposta a essa pergunta corra o risco de ser presunçosa, de ser porque o que eu estou fazendo, de que forma eu estou influenciando as outras pessoas, eu não sei falar a respeito disso, né? Porque pode parecer pode parecer que eu me valorizo mais do que, eventualmente, as pessoas mesmo me valorizem. Mas o que eu posso dizer a respeito disso é que eu compreendo a necessidade de transformar o espaço mais próximo de ti, o espaço, o círculo mais próximo de ti, e, com isso, ter efetividade no ativismo, ter efetividade na luta. Eu acho que fala-se muito em mudar o mundo e fala-se pouco em mudar a si mesmo, né? E aí isso fica... mudar o mundo é inalcançável, mas fazer autocrítica e tentar se transformar e mudar o meio que tu estás, aprofundar os debates dentro da tua família, entre os teus amigos, eventualmente romper com pessoas que não estão, que te trazem que te empurram para trás e que não estão dispostas mesmo a caminhar contigo. Acho que tudo isso é importante. Assim, a gente provavelmente, Luiz Paulo, Jamile, Marcos, eu, como Gustavo de Lacerda, não vi um mundo que gostaria, mas a utopia que é a utopia que move a gente, né? Então, eu acho que fazer discussões próximas, discussões no seu bairro, no seio da sua família, no pequeno espaço do centro da cidade, essas coisas são transformadoras. E eu acho que é a partir daí que talvez eu possa deixar um legado para a cidade, né? No sentido de influenciar alguma transformação, influenciar a luta, né? Ô, Bruno, eu falo muito até que seja a transformação que você quer para o mundo. Então, as pessoas sempre falam para o outro, porque você precisa mudar, porque você, o quanto você está mudando. Então, a minha mãe dizia muito assim para a gente, se você quer transformar o mundo, começa por você, pela sua Exato. casa. Você tira o lixo da sua casa,
você, né, cumprimenta o porteiro, você fala com as pessoas, enfim. Então, seja a transformação do mundo que você quer. Essa é uma das discussões que eu faço muito. E eu sempre trago para as pessoas. Pode falar. Jamile, tu vê como isso tem nuances, né? Porque agora, por exemplo, eu estou fazendo uma campanha para arrecadação de alimentos, de doces, de brinquedos para uma ocupação. Aí eu e a menina que se engajou comigo na arrecadação, ontem a gente arrecadou dinheiro e amanhã vai fazer compras. E aí a gente estava pensando com a nossa ótica em alimentação, olha só, em alimentação saudável, em ativismo plástico, em não colocar plástico no mundo. Sim, sim. Daí a gente refletiu juntos e pensou, poxa, vou poupar famílias que não têm nada, crianças que não têm nada. Vou deixar de comprar um cento de copo plástico e um cento de salsicha e um litro de refrigerante em nome da saúde do planeta, em nome da... Não faz sentido, entende? Então, também perceber as nuances que tem no meio disso, para não ficar também chegando lá, colocando regra que vai muito mais nos afastar do que nos aproximar, entende? As crianças estão levando um monte de chocolate, um monte de refrigerante, um monte de salsicha, um monte de copo plástico. É claro que teria em algum outro momento uma questão, poderia ser pedagógico, falar a respeito do dano do copo plástico, mas não é o momento, entende? Então tem que perceber a nuance para não chegar nos espaços impondo uma verdade, não observando qual é a verdadeira demanda que tem ali, né? O Bruno, o que você disse agora me fez lembrar do Betinho, porque nós chegamos perto desse estado, desse momento em que a gente poderia pensar nessas questões ecológicas, entendeu? E respeito à humanidade, respeito à terra e ao meio ambiente. Mas nós regredimos. Então, Betinho volta a tocar nos nossos ouvidos. Quem tem fome tem pressa. Depois a gente vai maravilhoso resolver de outra maneira. Não tem jeito. E até isso, não, e até isso, Marcos, que ele trouxe, eu sempre falo, eu faço muito trabalho também com jovens e palestras, e as pessoas ficam discutindo, não, vamos falar com o jovem. Eu falo, pergunta para o jovem o que ele quer escutar, pergunta para ele o que ele precisa. E é a mesma coisa para essas pessoas, o que elas querem nesse momento. Nós, pessoas que temos acesso a todo tipo de alimento, seja orgânico ou não, nós temos esse comfort food, né? Esse conforto da comida que a gente gosta. Pergunta para eles o que eles querem. Pode existir, obviamente, um trabalho diferente num outro momento, ir lá conversar com eles e até falar, olha, quando terminar de comer, por gentileza, temos aqui os lixos. Você vai estar ensinando, de alguma forma, isso, mas também vai entregar o que eles querem, o que eles precisam naquele momento, que não está relacionado, não é o alimento pelo alimento, não é a comida em si, é alimentar a alma dessas pessoas, delas se sentirem representadas, de entenderem que elas fazem parte dessa sociedade que a gente vive. Porque senão fica naquele campo assim, não tem nem casa, mas tem celular. Sabe, aquele negócio assim, pô, o cara não tem o direito de se informar, não tem o direito de se mostrar para o mundo, não tem o direito de ter um momento de lazer, de ter fontes alternativas de informação, né? Aí fica muito... É até uma oportunidade de trabalho e renda, né? Usar o celular hoje. É uma oportunidade de trabalho e renda. Não tem jeito. Olha só. Luiz, nós estamos chegando na reta final do programa e eu vou passar a bola para você para que a gente possa já ir conduzindo por uns instantes finais, mas não derradeiros, porque o Bruno Barbi vai ter que voltar aqui para que a gente possa continuar refletindo e trazendo essas questões sensíveis que o Bruno nos apresenta. Luiz, vai contigo aí. Bruno, é o seguinte, né? Mas como é que foi entrar nesse universo, né? Retratar um personagem que foi embranquecido durante toda a sua vida?
Ontem eu estava assistindo a entrevista de vocês com o Fábio Garcia e olha só a reflexão que eu fiz, a importância não só de resgatar o Gustavo de Lacerda como fundador da ABI, como homem negro, mas resgatar a história do Gustavo de Lacerda na ótica de um homem negro militante como Fábio Garcia, historiador, que consegue perceber Oi, estou aqui? Tá. Tá aí. Que consegue perceber a importância de resgatar a árvore genealógica, as raízes da família, e consegue resgatar se ater numa história que é a história que necessariamente não vai... Bom, ele estava falando ontem na entrevista que a história do livro dele para na fundação da ABI, não parte da fundação da ABI, né? Então, olha como é importante isso se dá a partir do homem negro pesquisador, né? De entender que como que o Gustavo de Lacerda chegou até lá, né? Os elos que ele fez na vida, como a família dele, as tias, a mãe, como as amizades, o irmão, os círculos de conversa com Cruz e Souza, com Luiz Gama. Olha só a importância que isso tem de vir da ótica de uma pessoa negra, né? Bruno, foi um prazer conversar com você. Espero que você também tenha gostado de estar entre nós, né? E, acima de tudo, que aceite o nosso convite de participar da Diretoria de Igualdade Étnico-Racial. Vai ser um enorme prazer poder contar com as suas ideias, sugestões, enfim, e reflexões também. Mas eu queria ouvir um pouco também, em alguma hora, né, essa parte do músico, né? Do músico underground, Bruno Barbi. Legal, legal. Gostei também de saber da história do Walter Pires, o Gravata, né? Deve ter sido uma figura maravilhosa, principalmente nessa área do samba, né? Ligado ao Cartola. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Jamile, valeu. Muito obrigado. Luiz Paulo. Obrigada. Ninguém Obrigado, aqui Bruno. Voltarei. Obrigada, Bruno. Tchau. Obrigado, Bruno. Obrigado, Tchau, gente. Obrigada. Parabéns pela sua história. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.